Louvado seja o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico desta noite. Obrigado pela sua bondade. Obrigado por nos trazer aqui. Obrigado porque o seu Espírito vai nos revelar a mente, a verdade para cada um. E eu oro que a graça de sermos obedientes à sua palavra, toda parte da palavra, o Senhor dará a cada um de nós em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que a palavra seja clara, a palavra seja aplicável em toda a vida e cada um tenha entendimento daquilo que o Senhor nos está revelando nesta noite em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que esta palavra vai continuar a fazer impacto em cada vida. Iremos nos mover, fazer progressos nos benefícios do Senhor e em todas as áreas da nossa vida em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus oramos. Bem-vindo ao estudo bíblico desta noite. 1 Coríntios, capítulo 4, 14. 1 Coríntios 4, 14. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. 15. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos irei em Jesus Cristo. 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ter convosco. Mas em breve irei ter convosco. Se o Senhor quiser, então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. E o versículo final, versículo 21. Que quereis? Irei ter convosco com vara? Ou com amor e espírito de mansidão? Assim que olhamos estas passagens hoje, vemos o apóstolo Paulo falando com os crentes de Coríntios. E queria lhes trazer de volta a fundação da sua fé. Queria lhes lembrar como eles receberam a palavra, como foram convencidos pela palavra e como é que a convicção lhes guiou para o arrependimento e fé em Cristo que lhes levou à salvação. E queria que eles entendessem que por causa desta conexão do pastor, pessoas que ouviam a palavra de Deus diretamente, como pais na fé, como aqueles que lhes tirou do pecado para o Salvador e para a salvação. É aquele que lhes trouxe a revelação do céu, que lhes fez descobrir que eram pecadores, não poderiam se salvar a si mesmos. Apenas o poder da graça de Deus podia lhes salvar. Queria que eles entendessem a fundação da sua fé. Queria que entendessem como é que eles vieram na família de Deus. E Deus se tornou seu Pai. E Jesus se tornou seu Salvador. E o Espírito Santo, seu ajudador, lembrando e lhes dizendo que agora eles vieram à fé, vieram ao reino, agora são filhos de Deus. Mas não somente filhos de Deus, se tornaram filhos e filhas do apóstolo Paulo. Por isso nos é dito que pela graça de Deus lhes trouxe para o reino pelo poder do Evangelho, pela pregação do Evangelho. E a graça de Deus
transformou as suas vidas, então eram filhos na fé, falando para eles como seu pai. Por isso ele diz, poderiam ter muitos instrutores, muitos professores, conselheiros, mas na fé no Senhor, ele era o pai deles no reino. Por isso hoje, ele fala para eles e fala para nós também. Porque o Evangelho veio a nós através das Escrituras dos Apóstolos. A mensagem da salvação veio a nós pela revelação que Deus deu aos apóstolos como nosso Pai. Quer dizer, o nosso Pai na fé. As pessoas que ouviram o Evangelho, as pessoas que deram o Evangelho, as pessoas que eram fiéis ao Senhor, e a palavra veio de nós. E Ele quer que entendamos que esse Pai do Paulo, não somente o Senhor Jesus também nos deu alguns para serem apóstolos, alguns pastores, alguns evangelistas, alguns professores, que as pessoas, o povo de Deus, possa ser desenvolvido e edificado para a vinda do Senhor. Em toda a igreja há um líder, em toda a igreja há um pastor, em toda a igreja há um pai no Senhor que lidera pecadores para a salvação, lidera crentes para o crescimento em Cristo, e Ele quer que entendamos o ministério benevolente da paternidade pastoral em cada igreja. Assim que olhamos estas passagens, 1 Coríntios 4, 14 até 21, que nós já lemos, estamos a falar do ministério benevolente, ou ministério abençoado, ministério que abençoa a igreja através de paternidade pastoral desses líderes em cada igreja. Na sua igreja local, na nossa igreja e aqui existe este pai no ministério, na igreja, que ministra graça, que ministra força, que ministra o entendimento, que ministra a revelação a todo membro da igreja. Ele quer que reconheçamos para que o nosso benefício no Evangelho continue. O nosso vai continuar em nome de Jesus. Assim que olhamos para a mensagem, dividimos a mensagem em 3 partes. O ministério de Paulo, além de 10.000 professores. O ministério de Paulo, o ministério pastoral, além de 10.000 professores. Ponto número 2. A missão propositada de Timóteo, ensinável e confiável. Ele introduziu Timóteo para eles e disse: Timóteo era o filho amado, Timóteo era o filho fiel, era um ser fiel de Deus. Assim que veio a eles, deviam receber o ministério de Timóteo. Por quê? Porque ele tem a visão, porque ele tem um propósito na visão, e é ensinável e é confiável. Ponto número 3. A atenção plena dos pais, marcada por meticulosidade tenra e tenaz. O apóstolo Paulo, como pai, era tenro, porque ele diz que ele veio a eles como uma mãe. Ele era tenro. Ela era tenro perante eles. Quando era preciso ser tenaz, ele era tenaz, porque ele precisava de tirar a maldade e a apostasia na vida das pessoas que estavam se apostatando. Em outro lado, ele era tenro. Em outro lado, ele era tenaz. Mas seja no tempo de ser tenro, seja no tempo de ser tenaz, ele pregava a palavra de Deus. Pregava sobre a salvação, sobre a vida de uma nova criatura, um filho de Deus. Ele falou acerca que paz com todos os homens, cidade a qual ninguém verá o Senhor. Ele falou de tal maneira
aos membros da igreja, pessoas em Coríntios e as pessoas em todo lugar que tomavam a palavra de Deus para o coração e preparavam-se para se encontrar com o Senhor nos céus. Este é um exemplo para todo crente, é um exemplo para todo pregador da palavra, é um exemplo para um pastor. Tens que ser um exemplo inteiro quando estás lidando com as pessoas, tens que ser tenaz quando lidares com as pessoas que nunca aprendem, mas seja você terro ou tenaz, tens que ser uma pessoa que prega em todo o tempo. A atenção plena dos pais, marcada por meticulosidade inteira e tenaz. Vamos para o ponto número 1. O ministério de Paulo, além de 10.000 professores. Vamos para a 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Por favor, abra sua Bíblia. 1 de Coríntios 4, 14. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar. Quer dizer, tudo que escreveu para lhes corrigir, tudo que escreveu para apontar a sua carnalidade, a sua divisão, as suas contendas. Ele diz que eu não estou escrevendo isso para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. E ele estava lhes advertindo contra a corrupção na vida, estava lhes advertindo contra a carnalidade na vida, contra os compromissos que estavam se infiltrando na sua vida. Como meus filhos, eu sou vosso. Quando ele diz no versículo 15, porque ainda que tivesses 10.000 ais, ou instrutores, ou professores, 10 conselheiros, 10 ajudadores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Ele diz que porque vocês só têm um único pai, naturalmente, vocês têm um único pai na família, vocês têm um único pai, não podem ter 2 pais, mas você pode ter muitos professores na escola primária, muitos professores na escola secundária, muitos tutores na universidade, muitos tutores e professores em toda a vida, muitos conselheiros, pessoas que te podem treinar e te ajudar. Mas, quando o assunto é nascer nesta vida, apenas tens um único pai. Diz que não tendes muitos pais, mas em Cristo Jesus eu vos gerei pelo Evangelho, ou através do Evangelho. No versículo 16 ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 3 coisas vamos olhar aqui. A singularidade do pioneiro Paulo acima de 10.000 professores. A singularidade do pioneiro Paulo, porque ele era pioneiro. Ele deu a palavra de Deus que nunca tinham ouvido, o Evangelho, que nunca souberam o caminho da salvação, e o caminho do Senhor nunca tinha sido revelado para eles. Então ele veio como um pregador da fundação, como um evangelista pioneiro, e trouxe o Evangelho para eles. A singularidade do pioneiro Paulo acima de 10.000 professores. 2. A utilidade da paixão de Paulo. A utilidade da paixão de Paulo em professores tenazes e temperantes. Isto é, pessoas que estão ensinando, pessoas que o apóstolo Paulo estava servindo como um exemplo, serviu como exemplo para nós. Ele era tenaz, ele era temperante, ensinou a palavra de Deus sem temor e sem favor. Ensinou a palavra de Deus fervorosamente, ensinou a palavra de Deus sem temor, corajosamente, e ele se tornou um padrão para nós, ou um exemplo. 3. A universalidade do padrão de Paulo para templos verdadeiramente transformados. Chama-nos do templo de Deus. Diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós, permanece em vós. Agora se tornou um padrão para nós, e o padrão é universal, não só para a igreja de Coríntios, mas para a igreja de Colossenses, a igreja em Efésios e a igreja em tudo.
a igreja que se apronta para a vinda do Senhor, somos o templo do Espírito Santo. Somos transformados, somos ensináveis, somos receptivos, somos fiéis, praticamos o que aprendemos, e o apóstolo Paulo se torna o padrão universal para nós. Vamos ver a singularidade do pioneiro Paulo acima de 10.000 professores. Versículo 1 Coríntios 4, versículo 15. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, aios quer dizer instrutores ou professores, não tereis, contudo, muitos pais, porque não eu, Apolo, não eu e Silas, não eu e os outros professores, o Senhor enviou para Coríntios e pregou a palavra de Deus para eles. Eu vos gerei pelo Evangelho. Essa é a singularidade. 2 Samuel 8, versículo 3. Somos ditos sobre David. Aqui está a avaliação, porque ele era o rei sobre eles, era o ungido de Deus para cumprir a vontade de Deus. Encontrei o David, o filho que vai cumprir todo o meu desejo. Por essa razão, eu sabia que era o pioneiro, além de Saul. Ele era para liderar os filhos de Israel, espiritualmente, fisicamente, nacionalmente. Era para lhes liderar, para que eles estejam no centro de Deus. E as pessoas responderam. Porém, o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós, ainda que metade de nós mora, não porão o coração em nós, ainda que tais como somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, agora serás o nosso pioneiro. Em nós, porque ainda estás como nós, ajuntarás melhor, pois serás da cidade, nos sirvas de socorro. Então eles avaliaram. Melhor será que a cidade nos sirva de socorro. Vamos para Atos 9, 15. Atos 9, 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus falava para Ananias, diz: vai e coloca a mão sobre o apóstolo Paulo. E quando Ananias estava discutindo, como é que eu posso fazer isso para este homem era injúrio. Ele foi transformado, foi mudado, agora ele é meu filho. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Vais notar alguma coisa aqui, que o seu ministério era extensivo. A sua chamada era grande, era elevada. Os outros apóstolos, como Pedro, Tiago, João, os outros, eles ministraram em Jerusalém, eles ministravam para os judeus em particular, para os filhos de Israel. Mas o Senhor disse: eu escolhi a ele, aponto a ele, estou mandando a ele, para levar o meu nome para os gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Por essa razão, o Senhor deu a ele a profundeza das riquezas do Evangelho. Efésios 3, 3. Como foi este mistério manifestado pela revelação, acima e pouco vos escrevi. Entenda? Haviam coisas que foram reveladas ao apóstolo Paulo, que mesmo Pedro
não teve essa revelação. Por essa razão, quando olhamos o Novo Testamento, verás que em todas as cartas, Pedro escreveu 2, João escreveu 3, e Apocalipse, Tiago 1, o apóstolo Paulo foi revelado todas as coisas que novas criaturas em Cristo deviam saber. Na nova dispensação, no novo concerto, ele escreveu Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, escreveu Gálatas, e depois também escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Titos, escreveu Filomeno, escreveu Hebreus, vista a revelação que o Senhor lhe deu. E era único, era singular, e era peculiar. E o Senhor deu-lhe como a igreja como um pioneiro, o único pioneiro pregador da palavra de Deus, e a profundeza da revelação. Versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Versículo 5. Qual, noutros séculos, foi manifestado aos filhos dos homens, agora tem sido revelado pelo Espírito. A revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo, em outras eras, Deus não fez com que fosse sabido nos filhos de homens. O que isso significa? Moisés não teve toda a revelação dada a Paulo. Josué não teve toda a revelação dada ao apóstolo mesmo. Menciona os profetas Oséias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós. Todos esses profetas não tiveram a revelação profunda, insondáveis riquezas do reino que Deus deu ao apóstolo Paulo. Por essa razão, ele diz, Deus revelou, como agora tem sido revelado aos apóstolos e profetas, nesse tempo, pelo Espírito. Versículo 6 diz, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O Evangelho revelado ao apóstolo Paulo estava completo, estava profundo, era grande, era tão universal que o apóstolo Paulo queria que os crentes de Coríntios pudessem entender, para que não pudessem dizer, não é este o mesmo Paulo, não é igual ao David, este Paulo não é o mesmo. Disse, não, o que o Senhor me revelou hoje é grande, é acima, é profundo do que os outros eles ouviram. Versículo 7, do qual fui feito ministro, agora vem pessoalmente. Ele precisava de que eles pudessem saber, para que eles soubessem do apontamento dele, a unção e a tarefa que veio do Senhor diretamente, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Versículo 8. Ele diz, a mim, Paulo, a mim o apóstolo Paulo, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar, eu apóstolo, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, olha para isto agora, as riquezas incompreensíveis de Cristo, que Paulo, pela singularidade da sua chamada, singularidade do seu ministério, revelar à igreja, demonstrar as riquezas insondáveis de Cristo. Vamos para 2. A utilidade da paixão de Paulo. A utilidade da paixão de Paulo. Diz, quando olhamos para o Paulo, olhamos o zelo dele, não só olhamos para ele, dizemos sim, é Paulo, olhamos para a sua paixão. Não só olhamos para ele dizer que este é Paulo. Olhamos para o seu cometimento. Ele tinha um estilo que não se comprometia em todo momento, em todo tempo, em qualquer lugar, onde quer que for. Ele era útil. Essa paixão é para nos ajudar
sermos tenazes como Paulo era, sermos temperantes como Paulo era, para que nós também sejamos professores temperantes, professores tenazes, professores que não se comprometem, professores que não se comprometem com a palavra de Deus. Vamos lá ver o que ele diz em 1 Coríntios 4, versículo 14. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, não para vocês se desencorajarem. Eu escrevo para vos instruir, eu escrevo para vos iluminar, eu escrevo para vos edificar e vos levantar e fazer com que tenham um bom entendimento. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. 15. Porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Nos diz em Atos Apóstolos 14, Atos 14, 22. Atos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Não era só um evangelista que trazia as pessoas para Cristo. Ele apontava líderes, instruía líderes, treinava líderes e instruía-lhes a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa mais perseguição, tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É o que ele fez, e fez isto para encorajar as pessoas, fez isto para treinar as pessoas, fez isto para desenvolver as pessoas. E o Senhor quer que entendamos que o apóstolo Paulo não era apenas um padrão para eles na sua paixão, é padrão para nós também, e na sua paixão e em tudo que ele tem feito. Agora ele deixou para nós, e como temos que seguir. Vamos lá ver Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Agora, talvez você é um pastor no seu canto, talvez és professor da palavra no seu canto, talvez és um evangelista ganhador de alma, talvez estás trabalhando entre homens ou mulheres, ou entre campos, ou entre jovens. Onde quer que você esteja, temos de nada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Já vos mostrei o padrão, já vos mostrei o padrão que vocês devem seguir. E a urgência e até que eu carreguei o meu ministério, foste chamado no ministério, foste apontado no ministério, foste dado numa tarefa. Olha para Paulo, a autoridade da sua paixão, do seu exemplo, e siga e faça o mesmo. Profetiza de acordo com a medida da fé. 7. Disse, é ministério, seja ministrar. Disse, já vos mostrei o exemplo, já mostrei o padrão, já vos mostrei o zelo que deve manifestar. Não seja um ministério, não seja um ministério faltoso, não seja um pregador faltoso. Espera no seu ministério. Se é ministério, seja para ensinar a dedicação ao ensino. O dom que você tem, prova, faça progressos neste. Tem certeza que o ferro afina outro ferro. Tenha certeza que você é capaz de falar de tal maneira que as pessoas ficarão convencidas nos seus corações que você está a falar para eles. Fica no seu ministério, desenvolva os teus talentos, os dons que tu tens. Versículo 8. No versículo 8 diz: o que exorte, na exortação não passas. Não faça com que o que os outros estariam a fazer. Você é um pastor. Você é um professor. Você é um conselheiro. Você é aquele. Seja o que esteja a fazer, faça, desenvolva neste dom que você tem.
O que exorta, usa o dom de exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que decide com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Esta é a instrução que Ele nos deu. Isto é o que temos que fazer para que cresçamos no ministério, para que cresçamos no apontamento que Deus nos deu. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. E todo aquele que luta, não está a falar de luta para as coisas, não, está a falar da luta no ministério. Diz que tens que praticar. Preparar-se, estar preparado, exercitar esses dons, concentrar-se neles. Precisas de tomar qualquer oportunidade, de ter certeza que estás fazendo o que foste chamado para fazer. E todo que luta, tudo se abstém. Qualquer coisa que não vai te ajudar para desenvolveres, qualquer coisa que não vai te ajudar para você ter o impacto que devias ter, lançarás fora para que você seja temperado. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. 26. Pois eu assim corro. Diz que eu não ando vagaroso. Ele diz que eu não sou uma pessoa que não tem decisão. Aquele que não pode decidir, será que devo correr ou devo andar, devo parar, devo mover? Ele diz que pois assim corro. Pois assim corro. Nos deu um exemplo que é assim que tens um ministério. Assim que Deus entregou muito nas suas mãos. Diz, pois eu assim corro. Ele é um exemplo para ti. Não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Como é que tu fazes, Paulo? 27 diz, antes subjugo o meu corpo. Antes subjugo o meu corpo significa o quê? Diz que eu vigio o que eu como. Vigio o que eu bebo. Trago o meu corpo em condição. Esses tinham que ter certeza que não comem coisas que vai lhes desqualificar a eles. Os atletas sabem fazer isso, que não comem coisas que vão lhes desqualificar para poderem correr. Da mesma maneira um pregador, da mesma maneira um apóstolo, antes subjugo o meu corpo. Não alimento o meu corpo com algo que tornará o meu corpo fraco, o meu corpo que não é capaz de permanecer, não vai ser capaz de correr e fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Eu vigio o meu dormir, eu vigio o meu acordar, eu vigio o meu movimento, eu vigio a minha vista, eu vigio a minha mente, para que todas as faculdades que eu tenho para me dar naquilo que o Senhor me deu, tenho certeza que tudo está intacto. Por isso, antes subjugo o meu corpo. Eu não posso ajudar Tito a subjugar o seu próprio corpo, não posso ajudar Timóteo, não posso ajudar o outro, Aquila e Priscila, a subjugarem o seu corpo. Eu faço para mim. Antes subjugo o meu corpo, para que eu possa dar o meu melhor no trabalho de Deus. Mesma coisa ele passa para ti. Olha para o que Deus te deu. Olha para a tarefa que Deus te deu. Você não procura sujar os outros. Você não para começar a controlar os outros. Começa a controlar a si mesmo. Como comes, bebes, acordas, como você ora, como você intercede, como você faz o que o Senhor te chamou para fazer. Você guarda a si mesmo debaixo do controle para que o trabalho de Deus prospere na sua mão. Este trabalho vai prosperar na sua mão. Eu disse, o trabalho de Deus vai prosperar na sua mão. Antes subjugo o meu corpo e eu reduzo a servidão. Deus dizendo aqui, o corpo dele sob debaixo do seu corpo controle. Ele diz que eu controlo o meu corpo, não é o meu corpo que me controla. Ele diz o quê? O meu corpo não pode dizer bebe álcool e me forçar, não posso aceitar isto.
O meu corpo diz, assiste lá a pornografia. E o meu corpo ter vitória sobre mim, ser capaz de ter controle. O meu espírito está sob o controle do meu corpo. Ele diz que antes subjugo o meu corpo e eu reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Você não será reprovado em nome de Jesus. 3. A universalidade do padrão de Paulo para templos verdadeiramente transformados. Nós somos templos de Deus. Ele diz que Ele é padrão para nós, Ele é modelo para nós, Ele é um exemplo para nós, o que precisamos dEle, o que aprendemos dEle, a forma como somos instruídos sobre a sua vida, a praticabilidade, a coisa que fazemos, que tomamos isto um a um. E preciso trabalhar isto, minha vida até chegar a ser um padrão. E o cuidado e a consagração do apóstolo Paulo vai ser refletida na minha vida. A universalidade do padrão de Paulo para templos verdadeiramente transformados. Por essa razão ele diz, 1 Coríntios 4, versículo 16. Diz, adomesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Eu vos adomesto, vocês cristãos, não digam, não sou pastor. Ele diz que adomesto vós, meus imitadores. Ele tinha graça, foi capaz de permanecer. Ele tinha graça, foi capaz de fazer a vontade de Deus sem ter nenhuma exceção. Disse, vocês também podem. Porque sou o que eu sou, pela graça de Deus, vocês também podem ser o que devem ser, pela graça de Deus. Por essa razão, adomesto, portanto, que sejais meus imitadores. Capítulo 11, 1. Disse aos Coríntios, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Diz que sempre tenho Jesus Cristo como um precursor. Eu estou seguindo aos passos completos de Jesus. E a mesma graça que eu tenho para seguir os passos completos de Jesus, vocês também devem ter a mesma graça de serem meus imitadores, como também eu de Cristo. O poder e a força e a habilidade de sermos imitadores de Jesus, como o apóstolo Paulo, Ele te dará em nome de Jesus. Vamos agora ver Filipenses 3,17. Filipenses 3,17. Diz, sede também, meus imitadores, irmãos. Não só está dizendo isto porque é um pastor, porque é um apóstolo, mas porque é um irmão, porque és uma irmã, porque és um filho de Deus. Disse, irmãos, todos aqueles que carregam o nome de Cristo, todos aqueles são filhos reais de Deus, nasceram de novo, salvos, justos pela chamada de Deus. Você se arrependeu, crê no Senhor Jesus, disse razão pela qual precisas de ver o padrão. Ele diz, precisas de ver o poder, precisas de ver a possibilidade na vida e ser imitadores. Sede também, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Não marca pessoas que não seguem o exemplo, não marca pessoas que não seguem o modelo, que abandonaram o modelo, o padrão da palavra de Deus. Deixa esses do lado. Esses que seguem sua própria mente, seguem coisas seculares, diz que tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Eu oro que o Senhor nos dará esta graça a cada um de nós, em nome de Jesus. Posso ouvir um vosso amém? Ponto número 2, 1 Coríntios 4, estamos vendo o versículo 17. 1 Coríntios 4, 17. Esta é a missão propositada de Timóteo, ensinável e confiável. 1 Coríntios 4, 17. Diz, por esta causa
vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e também fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Entenda o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Diz que eu vou para muitas igrejas. Ensino o caminho do Senhor, a vontade de Deus, em todas as igrejas. E Timóteo escuta, Timóteo ora, Timóteo interessa tudo que ouve, não só isto. Timóteo também aprendeu, e pela oração e intercessão, e pela imposição das minhas mãos, ele também tem um dom. Ele vos virá a vós, eu mando para ele para vós, vos dirá, vai impactar a vós tudo que ele aprendeu. É o meu amado filho e é fiel no Senhor, e qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Ele vos fará lembrar a doutrina que eu ensino. Vamos ver Timóteo agora. O envio do Timóteo confiável e fiel. O envio de Timóteo confiável. Estamos olhando para Filipenses 2, 19. Filipenses 2, versículo 19. Espero no Senhor que em breve vos mandarei Timóteo. Para aí por um pouco. Quando o apóstolo Paulo falou com os coríntios, disse que eu mando para vós Timóteo. Agora fala para os filipenses, diz que estou mandando Timóteo para vós. Quando você lê 1 Tessalonicenses, diz que eu vos mando Timóteo a vós. Entenda que Timóteo nunca disse não à chamada de Deus. Timóteo nunca disse nada a qualquer coisa que o seu pai no Senhor, o apóstolo Paulo, é um instrutor, o que lhe ensinou para fazer. Ele diz que eu confio no Senhor e eu vos mandarei Timóteo em breve, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Olha o que ele diz sobre Timóteo, e o Senhor diz também sobre você. E o seu pastor local diz isso sobre você. E o pastor de grupo diz sobre você. Será que pode o seu pastor dizer sobre você? O missionário pode dizer sobre você? O pastor do estado, mesmo sabendo, você estando debaixo da sua liderança, será que ele sabe alguma coisa diante de ti? Mesmo estás debaixo da liderança dele, você está sempre amarrando em algum lugar, para que você está se escondendo num lugar para não te conhecerem, porque se conhecerem sua qualidade, vão te mandar para lá. Se você disser não, vão dizer que será que você está salvo, nasceu de novo. Se te mandarmos lá para ir fazer o trabalho de Deus e você não tem habilidade, será que você é realmente o filho de Deus? Eu não quero ninguém para ter dúvida na minha mente. Eu só quero ser uma pessoa que fica isolado, um membro isolado na igreja, no estado, na nação, no grupo, no distrito, na zona ou na igreja local. Timóteo não era assim. Diz que não tinha um homem, não tenho ninguém de igual maneira, ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos negócios. Versículo 21, porque todos buscam o que é seu, buscam o seu ganho, buscam a sua vantagem, buscam o seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. Versículo. Mas bem sabeis qual é a sua experiência e que se comigo no evangelho como filho ao Pai, não como escravo, como escravo, ele não teve medo de um escravo, como um servo de vista, aquele que faz quando o pai, o diretor, o boss está lá. Diz que até lhe provou que ele servia como filho ao Pai, serviu no Evangelho. Esta é a vida que temos que viver. O envio de Timóteo confiável e fiel. Vamos ver o 12 agora. A abnegação do Timóteo focado e ensinável. Assim que olhamos para Timóteo,
o que ele era mandado para fazer, tinha foco e era fiel, era uma pessoa que permanecia ensinável, vai e faz isto. Há pessoas que não prestam atenção quando você dá instrução. E depois deles saírem, já nem se lembram do que você lhes mandou fazer. Porque eles não estavam a prestar atenção e não entenderam. Não fazem nenhuma pergunta. Quando chegam lá, já no campo, já não podem fazer tudo que deveriam fazer. Se você terá que ser um Timóteo ensinável, se terás que ser um Timóteo focado, quando é dado uma instrução, vai escutar. Quando escutares, vais procurar entender. Assim que procuras entender, vais perguntar antes de você sair. Antes de você sair da presença daquele que te deu instrução. Será que... Seja paciente comigo, por favor. Deixa eu repetir o que tens dito, a forma como eu entendo. Você vai pedir à pessoa. Estou a pedir repetir. Se há uma coisa por corrigir, por ajustar, se há alguma coisa por dizer, não é isso que estou a dizer, mas estou a dizer isso. Então você vai ter um entendimento. Depois de ouvires, normalmente, o ministério é grande do que o ministro. Normalmente, os desafios é grande do que o filho na fé. Você vai tomar as instruções, você vai tomar essas coisas que foste dito, o foco, o Timóteo ensinava, levarás a Deus em oração. Senhor, ajuda-me a ser fiel. Senhor, ajuda-me a ser frutífero. Senhor, ajuda-me a concentrar nisto e fazer isto da forma que o apóstolo Paulo teria feito se você fosse aquele que deveria ir para o campo, ir fazer o trabalho. Tudo que estás fazendo, depois de fazeres um dia, é uma semana, é um mês, começas a refletir. Quando cheguei lá, como o apóstolo Paulo me enviou, ele queria que eu completasse isto, fizesse isto, assim que o inventário, será que já fiz isto? Fiz aquilo, fiz aquilo. Você tem uma lista e você faz a avaliação daquela lista e você começa a descobrir coisas que fizeste e as coisas que faltam para ser feitas, e você começa a descobrir. Quando voltar para o apóstolo Paulo, vais dar um bom relatório completo. O que mandaste me fazer, eu ouvi, aprendi, interiorizei, orei e tive a graça de Deus, e isto é o que eu fiz. Então o apóstolo Paulo será capaz de dizer, foi capaz de ter prova, como filho ao pai serviu no Evangelho. 1 Coríntios 16, 10. 1 Coríntios 16, 10. E se for Timóteo, veja, e se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco. Se Timóteo vir a vós, assim como eu posso vir a vós, o apóstolo Paulo, como pai no Senhor, vos declarar a verdade da palavra sem medo, porque vocês são meus filhos, sou fiel, porque vocês são meus filhos, e olhar para vós cara a cara de forma corajosa, eu declaro a mente de Deus para vós. Agora Timóteo vem para vocês, ele é mais novo do que eu, mando a ele para vocês. Quando ele vier, a forma como me recebe o apóstolo Paulo é a forma que vocês devem lhe receber, para que esteja convosco sem temor. Segunda parte do versículo, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Será que eu preguei o arrependimento? Ele pregará o arrependimento. Eu preguei a restituição, ele vai pregar a restituição. Eu preguei a fé e salvação em Cristo, ele também pregará a fé e salvação em Cristo. Eu preguei a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele também pregará exatamente a mesma coisa. Eu andei com todo o meu coração, toda a minha alma, transpirei e ainda continuo, ele também fará a mesma coisa. Ele terá a mesma atitude, ele terá a mesma consagração, ele terá o mesmo cometimento, porque ele caminhou os caminhos do Senhor, como eu também caminhei. Vamos para 3 agora. Fala sobre a mordomia do verdadeiro e
frutífero. Assim que olhamos o 3, estamos a ver a mordomia verdadeiro e frutífero Timóteo. Timóteo era frutífero, por quê? Porque ele tinha instrução, ele tinha o padrão, tudo que devia fazer, ele fez como o apóstolo Paulo esperava. Vamos para 1 Coríntios 4, versículo 17. Versículo 17, ele diz: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, que é o meu filho amado, posso lhe recomendar sem reservas. Ele é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Como por toda parte ensino em cada igreja. Assim que olhamos para Timóteo, primeiro, fez a obra de um pastor. 2, fez a obra de um professor. 3, fez a obra de um evangelista. 4, fez o trabalho de um treinador. E ele era um trabalhador aprovado. 1 Timóteo, capítulo 1, 3. Como te roguei, falava para Timóteo, quando parti para Macedônia, que ficasses em Efésios para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Ele tinha que estar em Efésios. Olha para Timóteo. Sabes que às vezes nos admiramos que uma pessoa assim, como Timóteo, foi mandado para Coríntios, voltou, Filipos, voltou. Ele foi para Tessalônica e voltou. Agora ele é enviado para Efésios, para permanecer lá, para pastorar lá. Timóteo nunca disse não. Timóteo nunca disse eu não entendo. Mas está lá fulano de tal. Mas está lá outra fulano de tal. Sou eu que ando a mandar. Toda hora vou para lá, vai para lá. Um filho não age assim e não fala assim. Olha, ele era professor. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, 11. Manda e ensina-as. Ele é ainda continua falando a Timóteo, versículo 12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Um pastor. 2, professor. 3, era evangelista. 2 Timóteo 4, 5. 2 Timóteo 4, versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo, quando ele precisava de um pastor em Efésios, Timóteo, vai. Um professor para lhes ensinar em Coríntios, Timóteo, vai para lá. Precisava de um evangelista, Timóteo, não esqueça, não permita com que a obra pastoral, não permita com que o ministério do ensino engole as campanhas evangelísticas. Faz a obra do evangelista. E também tinha que treinar os outros para que continuassem e fizessem o trabalho de Deus com ele. 2 Timóteo 2, 2. 2 Timóteo 2, 2. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que serão capazes de ensinar os outros. Tudo que ouviste, passa. Tudo que aprendeste, passa aos outros. Os treinos que tu tens, passa aos outros. Todo cometimento, consagração, tudo que estás fazendo, não só para você ser você sozinho, fazer o trabalho de 100 pessoas, traz os 100, desenvolva-os, ensina-os, levanta-os, reforma-os, refina-os, para que também façam parte do trabalho consigo.
tenha certeza que são fiéis, tenha certeza que estão disponíveis, tenha certeza que têm habilidade para ensinar e passarem os outros o que aprenderam. E também tem que ser a obra de uma pessoa aprovada. 2 Timóteo 2,16 diz que procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que como obreiro, não um preguiçoso, não um dorminhoco, como um obreiro, não alguém que só está se movendo, como um obreiro. Acorda de manhã, há algo que fazer para o reino de Deus, obreiro. Então, vives na comunidade, muitos deles precisam ter o ministério do evangelista. Abra os olhos, olha o campus, porque estão prontos para a colheita. Seja um obreiro. Também há pessoas novas para ensinar. Seja um obreiro. Há mulheres que ouvir o evangelho. Como devem se comportar o pessoal, como devem se comportar suas famílias, como devem tomar seus maridos, como devem tomar conta dos seus filhos. Isso é que é ser um professor da palavra de Deus que vai desenvolver essas mulheres. Seja um obreiro. Há uma igreja por pastorar. As pessoas precisam de ser sãs no ensino da palavra de Deus. Trabalha, seja obreiro. Desenvolva aquele trabalho. Tenha certeza que és um obreiro aprovado por Deus, que não se envergonha, que maneja bem a palavra de Deus. Vamos para o ponto número 3 agora. Ponto número 3, estamos vendo a atenção plena dos pais, marcada por meticulosidade tenra e tenaz. Vamos para 1 Coríntios 4, 18. 1 Coríntios 4, 18. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. 19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Espera aí. Mandou Timóteo para eles. Disse: Timóteo, faz a obra de Deus como estou fazendo. Disse: Timóteo é fiel, é confiável, vos ensinará todos os caminhos que eu vos ensino, assim que eu ensino em todo lugar, em toda a igreja. Mas ele não abdicou da sua responsabilidade. Ele não chegou a dizer: Timóteo está lá, posso dormir. Tito está lá, posso descansar. Ele não disse: Epafrodito estão lá, agora posso lhe mandar para lá, mandar para lá. Assim que tenho todas essas pessoas para mandar, eu não tenho que fazer nada. Disse: não, mando a eles, não porque estou a reformar, estou a mandar, não porque eu estou a me restringir, não porque eu quero ter chance de ficar dorminhoco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Sabem, Coríntios eram corajosos, eram orgulhosos na ausência do apóstolo Paulo. Haviam pregadores, existem pastores, quando vê que algumas pessoas já cresceram na sua própria inteligência, já cresceram no seu nível de inteligência, se tornam orgulhosos e mostram na sua atitude, já não tem medo de ninguém. Não posso ir com aquelas pessoas, pensam que sabem de tudo, são orgulhosos, podem manifestar orgulho contra mim. O apóstolo Paulo, ele não ficou de trás. O apóstolo Paulo não foi ameaçado, mas o ministério que o Senhor lhe deu, só porque algumas pessoas manifestaram orgulho, algumas pessoas eram desobedientes, eram rebeldes. Mesmo assim ele disse que eu irei ter convosco. E se eu vier, aí conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Nos diz também sobre o Evangelho, versículo 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, quer dizer, não é palavra só, mas em virtude. Versículo 21,
ele pergunta a ele: que quereis? Irei ter convosco com vara, como um mestre real, como um pai real, para vos disciplinar, que pessoas que fizeram coisa errada, ou com amor, ou afeição, para vos ajuntar e vos ensinar essas riquezas insondáveis do reino de Deus, ou irei ter convosco em espírito de mansidão? Vamos ver 3 coisas. 1. O orgulho vazio de alguns coríntios carnais. Alguns coríntios tinham orgulho vazio. Orgulho que não tinha substância. Orgulho que não tinha revelação, nem orgulho que não lhes ajudou a andar no caminho do Senhor. Orgulho vazio de coríntios carnais. 2. O evidente poder de fiéis cristãos consagrados. Cristãos salvos, cristãos santificados, cristãos cheios do Espírito Santo, e têm o poder evidente de... Ponto 3. O propósito expresso da vinda contínua do pastor. Queria ver porque o que ele vinha fazer, queria ver, ele queria alcançar o quê? O propósito expresso da vinda contínua do pastor. Vamos ver 1. O orgulho vazio de alguns coríntios. 1 Coríntios 4, 18. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Quando ele diz alguns andam inchados, vocês sabem, para fazer pão tem que colocar fermento para encher. Quando você coloca o fermento no trigo, então enche. Essas pessoas tinham o fermento da injustiça, o fermento da inveja, do compromisso, o fermento de autoestima. Quando, assim que tem este fermento, lhes fez com que eles ficassem inchados como pão. Ele diz: mas alguns andam inchados. Vocês andam com maldade em vós, como se eu não houvesse de ir ter convosco. 19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. Isto é bom para todo crente. Se o Senhor quiser. Há pessoas, tudo que dizem: estou determinado a fazer isto, estou determinado a ir para lá, estou determinado a fazer aquilo. Não entendem. Se o Senhor quiser. O Senhor é o autor da vida. O Senhor é o autor e dador da vida. O autor e suportador da vida. Se o Senhor quiser. Se esta é a vontade de Deus para mim. Se esta é a vontade. Isto é que eu quero saber. Será que eles têm poder para clamar as promessas de Deus e ficar firmes? Isto é o que eu quero saber. Será que eles têm o poder para serem puros no coração, puros na sua alma? O poder da vida santificada? Isto é o que eu quero saber. Será que eles têm o poder do Espírito Santo neles para declarar a palavra de Deus? Ou somente eles estão num cantinho, num confinamento das 4 paredes, nas suas igrejas locais? E são orgulhosos ali, mas será que eles têm o poder do Espírito Santo? Se têm o poder, saiam fora. Sejam testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judeia, em Samaria e aos confins da terra. Na sua comunidade, que saiam e manifestam este poder. Não queremos ver uma pessoa orgulhosa, queremos saber a virtude que esta pessoa tem na vida deles, virtude sobre o pecado, sobre Satanás, sobre as doenças. Temos que saber o poder.
capítulo 5, 1 Coríntios 5, versículo 2. Versículo 2 diz que estás inchados. Estou surpreendido dos coríntios. Não olham para coisas essenciais que deveriam olhar. Estás inchados. E nem ao menos vos entristeçais. Quando é para chorar, estão tristes. Quando é para estar tristes, estão alegres. Quando é tempo de pensar, refletir, vocês estão atrapalhados. Estás inchados, e nem ao menos vos entristeçais, por não ter sido de entre vós tirado quem cometeu tal ação. Estava dizendo a eles, não há nada com que vocês devem se orgulhar. Olhem a vossa vida, olhem o que vocês não têm, que deveriam ter, e ajoelham, e tenham o poder de Deus na vossa vida. E saiam com este poder do Senhor, e sejam capazes de fazer o que o Senhor vos apontou para fazer. 12 aqui, o evidente poder dos fiéis cristãos consagrados. O evidente poder de fiéis cristãos consagrados. Agora entenda esta palavra, quando ouvem a palavra de Deus, tem disposição naquele momento, podem pegar esta palavra, mas no dia seguinte, tudo já está morno. Hoje estão no topo da montanha. Hoje brilham como uma estrela. Mas amanhã, tudo, já não existe nada. Mas estamos falando, o evidente poder, pessoas firmes, aquele que ouve a palavra, toma esta palavra nos seus joelhos, toma a palavra em Deus em oração e diz, Senhor, eu não quero que isto seja algo temporário, não quero um entusiasmo temporário, quero que transforme minha vida, quero que faças a obra da graça na minha vida, para que eu me torne um cristão consagrado, um cristão firme. Quando me vires na outra semana, o outro mês, o fogo que eu... naquele estudo bíblico, o fervor que eu recebi, o zelo que eu recebi naquele tempo, e continue comigo. É disso que estamos falando. O evidente poder de fiéis cristãos consagrados. 1 Coríntios 4, versículo... diz que o reino de Deus não são palavras. Entra no reino de Deus pela salvação. A não ser que o reino de Deus não são palavras, mas é poder. Então, agora estás no reino, permaneça no reino, seja arraigado nas profundezas da provisão do reino, és firme na santidade e vá avante, que és o poder do reino, porque o reino de Deus não são palavras, é poder. Permaneça lá, fica lá, até que sejas enchido do poder, e o poder te envelopa, e o poder te satura. Aí serás capaz de voltar à comunidade, não com medo, com admiração. O que eu vou fazer? Aqui as coisas todas são difíceis. Agora tu vais com certeza, com confiança, porque o poder do reino já entrou em ti. Você se torna consistente, consagrado ao Senhor, e és firme no Senhor. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus. Você entra no reino, tens gozo em todo o tempo. O gozo do Senhor é a sua força. Qualquer coisa que acontece na comunidade, qualquer barulho, qualquer tempestade, porque tens o Espírito Santo em si, porque entraste no reino, tens o gozo no reino, tens o gozo no Espírito Santo, tens paz no coração.
Se pessoas dizem mentiras, se pessoas te ridicularizam, o que dizes? A sua paz não vai a pescoço de ninguém. A sua paz não está na boca de ninguém. A sua paz não está na ação de ninguém. A sua paz vem diretamente do Espírito Santo. Porque tens o Espírito Santo. Qualquer coisa que fazem, o que dizem, como agem, qualquer coisa que acontece em volta, tens o gozo no Espírito Santo, paz no Espírito Santo, tens a justiça. No tempo da tentação, a justiça permanece lá. No tempo de provações, a justiça permanece lá. Todo o tempo, em todo momento, em qualquer lugar, porque entraste no reino e o poder do reino, o gozo, a paz do reino está consigo. Em todo o tempo és firme, és consagrado como um cristão. Alguém que te vir, verá essas evidências deste poder. 2 de Timóteo 1, 7. 2 Timóteo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas quando você nasce de novo, você tem o espírito de Deus, e o Senhor não te deu o espírito de temor. Agora você avança, és santificado. Você não vai de fé para o medo, você vai de fé para a fé, e o Espírito de Deus não vai te permitir com que tenhas pânico, tenhas medo, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Quando você diz que és salvo, és santificado, és batizado no Espírito Santo, este batismo no Espírito Santo vai encher, vai impactar a fé e o poder e a confiança em ti. Não vai dizer: sou batizado no Espírito Santo, mas tenho medo do vento, tenho medo de barata, tenho medo daquela mulher, tenho medo daquela vovó, tenho medo na vila. Onde está o seu poder do Espírito Santo? Quando és salvo, és santificado, és batizado no Espírito Santo, tens poder, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder. Alguém grita amém, de amor, e alguém diz outro amém, e de uma mente sã. De uma mente sã. Deus te abençoe, entenda. Quando somos batizados no Espírito Santo, eu escuto algumas pessoas dizem que eu fui batizado no Espírito Santo, tive um problema mental, já não podia controlar a minha mente, qualquer coisa fluía aqui e lá. Momento que eu fui salvo, tudo estava bom. Quando fui santificado, tudo estava bom. Agora que eu fui batizado no Espírito Santo, agora tenho um problema mental. Isso não é batismo no Espírito Santo. Quando és batizado no Espírito Santo, é o espírito de poder, é o espírito de amor, é o espírito de uma mente sã. Toda essa distração do diabo, problema mental, que saia de toda a vida em nome de Jesus. 3. O propósito expresso da vinda contínua do pastor. Ele disse: está vindo. Ele quer vir para os Coríntios. Ele quer vir porque ele tem um propósito. Porque que ele quer vir de novo. E o propósito da vinda, pregadores, propósito da vinda, missionários, apóstolos, o propósito de vir para a sua vida, venho para vocês. Este propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Quando viermos, a luz vem. Quando nós viermos, a voz, poder virá. Quando nós viermos, mas a autoridade virá. Quando nós viermos, a autoridade virá. Quando nós viermos, as riquezas da glória, as riquezas do céu, serão mais na vossa vida em nome de Jesus. Qualquer coisa que você não tem, assim que viemos ter convosco, que você vem ter conosco, você terá. E você já veio hoje. E eu vim a vós hoje. E a revelação está vindo para vós hoje. E a unção está vindo para vós hoje. Qualquer poder de trevas, ele vai sair. Eu vim a vocês na unção do Senhor, e a unção vai quebrar qualquer jugo na vossa vida em nome de Jesus. Há um propósito expresso.
da vinda contínua do pastor quando ele vem na sua vida. Hoje haverá uma nova experiência na vossa vida em nome de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 10. Romanos 1, versículo 10. Diz, pedindo sempre nas minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Vocês não disseram amém? Tenham uma jornada próspera pela vontade de Deus para vir ao vosso distrito, para vir ao vosso grupo, para vir ao vosso estado, para vir à vossa nação. Olha o versículo 11. Versículo 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, para impactar dons espirituais, a fim de que sejais confortados. Irmão, irmã, esta noite, rapazes, raparigas, esta noite, a bondade de Deus vai ser confirmada na vossa vida. Você será confirmado na bondade de Deus, na graça de Deus, em nome de Jesus. A palavra de Deus veio a si esta noite. O apostolado, o Pai apóstolo veio para vocês hoje. Ele vos revelou as riquezas insondáveis de Cristo na vossa vida. Haverá impactação na vossa vida. Eu oro que vocês serão estabelecidos no vosso trabalho, serão estabelecidos no vosso ministério, serão estabelecidos nas vossas famílias, serão estabelecidos em toda a bondade de Deus na vossa vida, em nome de Jesus. Eu serei estabelecido. Eu disse, eu serei estabelecido. E a impactação virá para si esta noite. Levanta, vai ao Senhor em oração, toma tudo isto a Deus em oração. O Senhor, vem a si hoje, a sua revelação veio a mim hoje. Senhor, essas riquezas insondáveis vieram para mim. Eu aceito, eu creio, eu recebo. E a impactação na minha vida. Se não nasceste de novo, deixa a impactação do Senhor vir para ti. Te faça arrepender-se, volta ao Senhor, estás salvo, não santificado. A impactação vem para si hoje. Que venha para si hoje, seja santificado. Se foste santificado, receba o poder do Espírito Santo, está aqui. Deixa com que haja impactação na sua vida, para que recebas poder. Que o Espírito Santo há de vir sobre vós. Então sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Deixa que a impactação venha a ti hoje. Se estás fraco, a impactação te tornará forte. Se estás confuso, a impactação vai te confirmar. Seja o que tu quiseres, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo poder de Deus, deixa a impactação vir para si hoje. Seja estabelecido na fé, seja estabelecido na bondade de Deus, seja estabelecido na revelação das insondáveis revelações do reino de Deus. Tenha algo antes de você ir para casa. E o Senhor, Ele mesmo, te fará certo de que estará estabelecido na fé,